E aí, gente, retornando aqui, vamos seguir nosso trabalho, vamos seguir nessa ideia de complementar, né, esse material que está disponibilizado na apostila para vocês, como eu disse lá no começo, acrescentando informações importantes para que vocês a gente consiga cercar bem esses conteúdos que são pedidos, tá? No vídeo anterior nós havíamos conversado aqui sobre as dízimas periódicas, né? Eu coloquei dois exemplos aqui e eu resolvi repetir aqui, ó, só que de uma forma mais comprimida, mais resumida, na verdade, né? Mas não menos importante, ou que possa e que vai ajudar vocês bastante nessa compreensão aqui. A dízima periódica, tá? Ela, como eu havia dito anteriormente, ela se divide em dois tipos. Ou ela pode ser simples ou ela pode ser composta, tá? A simples é aquela que não tem o anteperíodo, tá? O que é o anteperíodo? Ou seja, depois da vírgula, tu tem apenas números que se repetem. No vídeo anterior eu usei o termo intrometido, né? Aqui não tem, ó, não há um número diferente aqui dos que formam o período. Então aqui 0, 32, 32, 32 e aqui 4,555, não é isso? Então aqui a gente tem a parte periódica 32, 32, 32, né? O período, no caso, 32. E aqui 555, tá? Já na dízima composta, ela apresenta, sim, o que nós chamamos de anteperíodo, que é esse cara que está aqui após a vírgula, ele fica entre a vírgula e o primeiro algarismo que compõe o período, certo? Que no caso aqui é o 3. Então a gente tem a parte inteira, aqui a gente tem o anteperíodo e aqui nós temos o que? O nosso período, a nossa parte periódica, certo? Aqui no caso é a nossa parte inteira, o 2, aqui o nosso período, ou melhor dizendo, o nosso anteperíodo é 32 e a nossa parte periódica é o 4, que é o que se repete ao longo da dízima periódica. Aqui, ó, eu estou colocando representações porque a dízima periódica ela pode ser representada assim, ó, com essa barra em cima dos componentes que compõem a parte periódica, certo? Então aqui, por exemplo, aqui 03232 pode ser representada assim, ó, período, a parte periódica, né, composta por 32. Então tu coloca assim, ó, ela pode aparecer assim. Então essa representação é igual a essa. Ou essa aqui, ó, 4,5, quem é? A tua parte periódica, representada pelo 5, né? Então tu vai colocar uma barrinha, pode aparecer a barrinha em cima do 5. Mesma coisa nesse exemplo aqui da parte composta, da dízima composta. Aqui quem é o período? A parte periódica é formada pelo 82, né? E a parte não periódica é o anteperíodo, é o 3. Então tu coloca a parte inteira, a parte antiperiódica e aqui a parte periódica, tá bem? O anteperíodo, na verdade, aqui, né? Bom, essa dízima periódica, ela é gerada por uma fração geratriz, certo? Agora, como que a gente faz para que sair de uma dízima periódica e chegar até uma fração geratriz? Estão lembrados que aqui no vídeo anterior, lá na parte final, eu coloquei, quando eu fiz a introdução, né, a parte introdutória, a parte conceitual, eu coloquei dois exemplos aqui e já adiantei como que se faria, como é feito esse cálculo. E aqui agora eu vou explicar, eu vou retomar. Então, nós temos a seguinte dízima, 0323232. Então a gente tem uma parte periódica que é formada por 32, né? O nosso período aqui é 32. Para nós determinarmos a fração, diz a regra, e essa regra está descrita na página 36 da apostila de vocês, ali está bem clara. Tá? Aproveitem para depois de assistir esse vídeo, dar uma retomada fazendo uma leitura do que está escrito ali, que vai ajudar vocês a entender isso aqui. Então, olha só, eu vou pegar a parte periódica, colocar em cima no numerador da fração, e esses dois novos que estão aqui, que é 99, eles correspondem a cada algarismo que compõe o período. Por exemplo, o período não é composto aqui por dois algarismos, então esses dois algarismos é o número de noves, a quantidade de noves que vocês vão colocar no denominador da fração geratriz. Então é 32 sobre 99. Já nesse outro exemplo aqui, que agora nós temos uma parte inteira, certo?
uma parte inteira, e aqui a parte periódica. Como tu faz para determinar essa fração geratriz que gerou isso aqui? O que tu vai fazer? Tu vai pegar a tua parte inteira, vai juntar com um algarismo que forma a tua parte periódica, ok? Fazer a subtração apenas da tua parte que não compõe o período, que aqui é o 4, ok? E vai dividir pelo número, vai dividir o 9, que o 9 aqui representa o quê? A parte, representa o algarismo que compõe a parte periódica, ok? Que no caso aqui é 5, né? Na verdade, a tua parte periódica é composta só por um algarismo, que é o 5, então vai somente um 9 aqui. Vem para cá. Esse exemplo aqui, ó. Agora nós temos o que? Aqui nós temos uma dízima composta, ok? Quem é o nosso período? O nosso período aqui é 82, concorda? Aqui nós temos o antiperíodo e uma parte inteira. Como é que a gente vai fazer para determinar essa fração geratriz? Vamos pegar a parte inteira, a parte não periódica e os algarismos que compõem o nosso período, subtrair da parte dos algarismos que não compõem o período, ou seja, a parte inteira e o antiperíodo, tá? E dividir por quantos algarismos são formados o período, por 2, né? Então são 2 noves. E o 0 representa a parte antiperiódica, que no caso aqui é o 3. Se aqui tivesse 43, iria 2 zeros aqui. Faz essa subtração e dá o resultado aqui. Então, 7.309 sobre 990 é a fração geratriz dessa dízima periódica aqui. Vem para cá. 232, 444. Então, mesma regra. Pega a parte inteira, parte antiperiódica, ok? Antiperiódica, que é 32, ok? E o primeiro algarismo, no caso o algarismo que compõe aqui a parte periódica. Então fica 2, 3, 2, 4, menos a parte dos algarismos que não compõem, que não fazem parte da parte periódica, que seria 2, 3, 2, certo? Aqui já não dá, porque o 4 é a parte do período. E isso subtrai disso que nós conversamos agora, sobre, importante, quantos algarismos tem a tua parte periódica? 1, né? Que é o 4. Então vai o 9. Esses zeros aqui, repetindo, ele corresponde ao número de algarismos da parte antiperiódica. Que no caso que é o 3 e 2 são 2, então vai 2 zeros. Isso menos isso dá 2.032 dividido por 900. De novo, fração geratriz dessa dízima periódica. Aqui eu coloquei 9,123656565. Eu quero que vocês vão responder, eu quero ver quem vai ser o primeiro que vai olhar o vídeo e vai me responder isso aqui. Eu quero que vocês me deem a parte inteira, a parte periódica, o antiperíodo e a fração geratriz dessa dízima aqui. Quero todas as respostas aqui no WhatsApp, tá? O primeiro que tiver que olhar o vídeo, né? E tenta fazer e me responde no WhatsApp aqui. Eu quero nessa ordem que está aqui, tá bem? Bom, seguindo agora, a gente tem as operações que são definidas no conjunto dos racionais, né? Que é o conjunto Q. A soma ela é definida dentro dos racionais. Por exemplo, 1 meio mais 1 meio dá 1, né? E esse 1 pertence ao conjunto dos racionais. A gente tem o produto ou a multiplicação, 1/5 vezes quinto, e aqui tudo exemplos, tá, gente, de aplicação. 1/5 vezes o quinto dá 1 sobre 25 avos, que pertence aos racionais. A subtração, 7 terços menos 2 terços dá 5 terços, ok? Pertence aos naturais, aqui, tá bem? A divisão, 2 sétimos dividido por 2 sétimos é igual a 1. Uma coisa dividida por ela mesma dá 1, que pertence aos naturais. Ou seja, a conclusão que nós chegamos isso aqui, dessas operações definidas nos racionais, é que todas as operações básicas, elas são definidas nos racionais. Ou seja, qualquer uma das operações que tu utilizar 2 racionais, o teu resultado vai dar um número racional, por isso que elas são bem definidas. Lembra do que a gente estava trabalhando antes? Agora vem para cá. As operações com frações nos racionais. Nós temos aqui as duas. Primeiro, a soma e a subtração, tu vai usar essa regra aqui, ó. Soma e subtração. A sobre B mais ou menos, né, que pode ser a soma ou subtração, sobre C sobre D, igual. É A vezes D, mais ou menos, depende da operação que tu está fazendo, o B vezes o C, isso aqui sobre o B vezes o D. Gente, atenção para isso aqui. Tem um carinho especial com isso aqui, ó, que tem aquela coisa do MMC, lembra? Essa regra aqui vale, ela também é muito utilizada para resolver soma ou subtração de fração, inclusive com denominadores diferentes. Tá bem? Aqui o exemplo, 3 meios mais 7 quintos igual.
olha o que acontece. Teoricamente aqui tu faz o MMC, né? Sendo que o MMC seria 10 aqui. Mas olha só, gente, utilizando também isso aqui, ó, essa estrutura, o resultado vai ser o mesmo. Só que tem que fazer esse com esse vezes esse, mais o sinal da operação indicada, 2 vezes 7 sobre o produto dos denominadores. 29 sobre 10, que é igual a 2,9. Atenção para isso aqui, tá? Para o vídeo, copia, pegue vocês mesmos alguns exemplos de soma ou subtração e façam isso aqui para ver como dá certo, tá bem? A multiplicação de números naturais, de números racionais, que são as frações, é o cara de cima com o cara de cima, né? E o cara de baixo com o cara de baixo. A vezes C e B vezes D. O exemplo, 3 quartos vezes 5 sétimos, 3 vezes 5, 15, 4 vezes 7, 28. E a divisão, que tem aquela tradicional de regra, a divisão de fração, que manda a regra? Tu mantém a primeira fração como ela está, e multiplica, ou seja, a divisão ela vira multiplicação pela segunda, só que a segunda com seus termos invertidos. O que era numerador vai para o denominador e o que era denominador vai para o numerador. Aí, a partir do momento que tu estabelece isso aqui, que aqui fica agora uma multiplicação, e remete isso aqui, né? Ou seja, o cara de cima com o cara de cima e o cara de baixo com o cara de baixo. Tá bem, gente? Aqui, exemplo, o meio dividido por 3/5, o meio mantém, faz a multiplicação pela segunda, só que invertida, que é igual a 5/6. Galera, vídeo importante, tá? Preciso que vocês revejam, anotem, porque isso aqui é uma parte básica extremamente importante, tá bem? Daqui a pouquinho eu volto.